Senhor é bom, ilumina os olhos, são mais desejáveis do que o ouro regulado, são mais doces do que o mel, meu Deus, tira os ramos. O temor do Senhor é digno e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel, meu Deus, tira os ramos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel, meu Deus, tira os ramos. As palavras dos teus lábios eu meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. As palavras dos teus lábios eu meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Só rebanho, só pastor, pronto, Senhor, este teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado, bendito Jesus, sendo louvado, bendito Jesus.
Agradecer e louvar por todas as bênçãos que recebemos desse nosso Deus até o presente momento, quando a Igreja Cristã, no dia de hoje, dentro do calendário litúrgico, lembra o 12º domingo após Pentecostes. E o tema da nossa mensagem será logo a seguir da leitura do Evangelho de hoje, de Mateus, quando Jesus conversa com uma mulher cananeia. E nós vamos ver algumas curiosidades ali, porque a mulher não podia se dirigir a Jesus porque ele era um judeu e ela era uma cananeia. Eram povos inimigos um com o outro. E mesmo assim ela continua pedindo a ajuda de Jesus e no final Jesus vai dizer: grande é a tua fé. Queremos ver o que esse texto tem a nos ensinar e o que podemos aprender com ele também. A congregação pode se assentar. Também chamo bem-vindos aqueles que nos acompanham de forma online. Obrigado pela presença. E convido para que permaneçam com a gente neste culto, para a honra e para a glória do nosso Deus. A liturgia para o culto de hoje é a nossa liturgia luterana de número 2, de forma mais abreviada, e também as leituras e os hinos também serão projetados. Convido para iniciarmos cantando a primeira canção, que tem como título Ó Dia Tão Querido. É o hino de número 57 do Louvai ao Senhor. Essa canção nos prepara logo a seguir para a invocação. E como na terceira estrofe se faz uma referência à Santíssima Trindade, eu convido para na terceira estrofe nós nos colocarmos em pé para cantar então essa canção. Por favor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o seu perdão. Para a confissão de pecados, quem dos irmãos gostaria e puder se colocar de joelhos, está convidado a fazê-lo, para a confissão e também a absolvição. Confessemos os nossos pecados a Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre, miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus vos pergunto: é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, e tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos colocar em pé, depois de termos confessado os nossos pecados a Deus, na certeza de que Ele assim nos ouviu e nos perdoou. Convido para louvarmos ao nosso Deus com a leitura do introito para este final de semana, que é do Salmo de número 67. Convido para fazermos a leitura responsiva, lendo os versos ímpares e a congregação os pares. E o último nós lemos em conjunto. A linguagem utilizada para a leitura do introito e também logo a seguir das leituras bíblicas é da Nova Almeida Atualizada. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça a terra o teu caminho, e em todas as nações a tua voz. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Até aqui a leitura do introito. Oremos. Todo-Poderoso Deus, conhecer a Ti é ter a vida eterna. Concede-nos conhecer a Teu Filho Jesus Cristo, como o caminho, a verdade e a vida,
para que possamos confessar com coragem que Ele é o Cristo e, finalmente, seguir no caminho que leva à vida eterna, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Podemos nos assentar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção, que é o hino de número 92, Dá-nos a Tua Palavra, para podermos falar. Essa canção nos prepara logo a seguir também para as leituras bíblicas. Mas eu convido para que na segunda estrofe, as crianças que estiverem presentes podem chegar diante do altar. Quem trouxe pode fazer a sua oferta na igreja. Nós oramos e seguem com a professora então para a escola dominical, para a escola bíblica. Hino de número 92. Dá-nos a Tua Palavra, para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levanta para os que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o Teu pensamento, para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao Teu caminho levar, e lhe falar que Teu Filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Convido para nos colocarmos em pé e quero convidá-los para orarmos com as crianças ao nosso Deus, dizendo assim: Meu amigo e Salvador Jesus, obrigado por novamente poder estar em Tua casa, a qual nós chamamos de casa de oração. Aqui trazemos nossos pedidos e agradecimentos, mas também Tu nos concedes o perdão de todos os nossos pecados e erros que cometemos para contigo e para com o nosso próximo. Assim, saímos de Tua casa, alegres e contentes para uma nova semana, sabendo de que fomos perdoados por Ti e, novamente, somos Teus filhos, guardados, cuidados e protegidos por Ti. Peço-te que dirijas pelo Espírito Santo a professora, para que ela me mostre e me explique este amor que Tu tens para comigo, para que eu assim o compreenda e cada vez mais fortaleça a minha fé em Ti, para um dia ter a vida eterna no céu contigo, para todo o sempre. Te peço e agradeço, meu amigo Jesus, em Teu nome,
meu Salvador. Amém. Podem ir com a prof. A congregação pode se assentar, por favor. A leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje está em um dos profetas maiores, no profeta Isaías, no capítulo 56, o primeiro versículo, e depois do versículo de número 6 até o versículo de número 8. Quando os irmãos vão perceber durante essa leitura de que ele vai falar a respeito dos estrangeiros, ou seja, Deus aqui está abrindo a possibilidade de pessoas que não eram somente do povo de Israel também terem a salvação. O que vai acontecer depois quando Jesus vier para salvar o povo de Israel, eles, porém, não vão aceitá-lo, não vão recebê-lo, e essa possibilidade vai se abrir aos gentios. Mas vamos ver de que aqui o profeta Isaías vai dizer de que Jesus iria fazer isso. E sempre vale a pena lembrar de que Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus. Então o profeta já profetizou o que iria acontecer com a vinda de Jesus, de que não só os judeus, mas todos aqueles que creem em Deus teriam assim também a salvação e também a vida eterna. Isaías capítulo 56, a partir do verso 1, que diz assim: Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, os que já se acham reunidos. Até aqui, esta primeira leitura. A leitura da epístola está na carta de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, quando aqui ele vai falar a respeito do Antigo Testamento e vai apontar agora já para o Novo Testamento, para também a vida do Salvador Jesus, quando ele vai citar de que antigamente se servia, se ia para o céu pela lei, mas agora por graça e por misericórdia. Romanos capítulo 11 diz assim: Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Até aqui a leitura da epístola. O Santo Evangelho para o dia de hoje é de Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 28. Esse texto também servirá logo de base para a nossa reflexão de hoje, quando vamos ver que Jesus ali saiu com os discípulos agora de um lugar, estava indo para o outro, também para descansar, e veio uma mulher pedir ajuda, mas uma mulher que não era do povo. Jesus testa e prova a fé dela, e no final Jesus atende o pedido dela. Queremos ver o que esse texto tem ainda a nos ensinar também nos dias de hoje. Para a leitura do Santo Evangelho, em reverência, nos coloquemos em pé. Diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada.
Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Convido para, em conjunto, como igreja cristã, confessarmos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar. Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção, que é o hino de número 119 do Louvai ao Senhor, e o título deste hino é Cristo para Todos. Essa canção vai dizer o que nós tivemos há pouco na leitura do Evangelho: aquele que crer em Jesus, esse terá a salvação, independente se é do povo escolhido ou se é um gentio. Assim também nós cantamos esse hino, para que nós também, motivados por esse amor, levemos esse amor a outras pessoas. Hino 119. Deus planejou salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio no Evangelho, transformou nosso pobre coração. Fez de nós seus amados e seus servos a servir-lhe a missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos,
vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Em nome do Senhor Jesus, amém. O texto que serve de base para a nossa reflexão é o que foi lido há pouco do Evangelho de hoje, de Mateus, quando ali nós vimos de que Jesus agora estabelece uma conversa com uma mulher porque ela vem pedir ajuda. E primeiro Jesus dá alguns argumentos para ela, dizendo que ele veio salvar o povo de Israel. E ela então insiste de novo e pergunta para Jesus: mas a gente se contenta só com aquilo que cai da mesa, ou seja, migalhas, para nós já está bom. E Jesus vai dizer: como é grande a tua fé, pode ir, que a tua vontade, o teu pedido vai ser atendido. Queremos ver o que esse texto tem a nos ensinar ainda nos dias de hoje. Amém. Por favor. Estimados irmãos em Cristo, filhos de Deus, a Igreja Cristã, neste final de semana, lembra o 12º domingo após Pentecostes, a vinda de Deus Espírito Santo. Nós sabemos que esse período após Pentecostes, agora que vai até o Advento, quando começa o ano novo da Igreja, ele vai nos falar, de acordo com as leituras bíblicas, daquilo que Jesus fez, daquilo que ele ensinou, dos milagres que ele fez para com as pessoas. Para mostrar para elas, para que elas crescem, que ele de fato era o Filho de Deus, o Messias, que havia sido prometido lá no Antigo Testamento e que agora estava ali presente, começando e fazendo assim o seu ministério entre as pessoas. Mas quando nós olhamos para as leituras de hoje, tanto do Antigo Testamento, do profeta Isaías e depois também da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, vamos ver que essas leituras vão nos falar de que Jesus quer salvar. Jesus oferece a possibilidade do perdão dos pecados, não somente ao povo de Israel, o povo escolhido de Deus, mas para todos aqueles que acreditam nele, independente do seu povo. Vimos isso de forma bem clara no Evangelho de hoje. Quando nós olhamos para aquela mulher que é citada ali, a mulher cananeia, podemos talvez tentar imaginar como estava sofrendo aquela mulher. Ter uma filha que estava possessa, endemoniada, como diz o texto. Imagine, irmãos, tem alguns textos bíblicos que vai dizer de que algumas pessoas que eram possessas precisavam inclusive ficar amarrados com correntes, porque eram extremamente violentos. Outros, na verdade, diz o texto bíblico, de que falavam contra Jesus, ameaçavam Jesus, e assim agora aquela mãe se encontra numa situação onde ela tinha uma filha que estava possessa. Onde achar ajuda? Onde buscar ajuda?
Onde buscar a solução para aquele problema agora que talvez não era próprio dela no seu corpo, mas era de alguém muito próximo, a sua própria filha. Olhando para esse exemplo e talvez para a sociedade que nós vivemos hoje, os problemas fazem parte da vida das pessoas. Sim. E eles fazem parte porque os problemas entraram no mundo a partir daquele momento que lá no Jardim do Éden o homem desrespeitou o pedido e o ensino de Deus. Não coma daquela árvore, porque se dela comeres, tu vai morrer. O homem desobedeceu. A morte entrou no mundo e os sofrimentos estão ali, e assim os problemas fazem parte também da nossa vida, no nosso dia a dia. Falta de emprego, problema na família, problema na sociedade, problema no governo, problema com o tempo, com a natureza, problema com a espiritualidade. Agora a pergunta é, o que fazer com os problemas quando eles sobrevêm na nossa vida? Quando eles aparecem, quando eles se fazem presentes? Como resolvê-los? Onde buscar ajuda? Quem pode? Olhando para o Evangelho de hoje, vamos ter algumas respostas para estas e talvez muitas outras perguntas. Porque quando nós olhamos assim, vamos ver de que todos na vida passam por problemas. E quase todos, por que não dizer todos, querem a solução dos problemas. Quem gosta de ter um problema na vida e não pode solucioná-lo? Afinal de contas, os problemas, quer sejam eles de qual natureza forem, eles nos causam sofrimento, nos causam amargura, nos causam, na verdade, tristeza. E assim, quem sabe, alguns sofrimentos podem levar ainda a outros sofrimentos. Agora, aquela mulher que é citada no texto de hoje, de um povo desconhecido, busca ajuda em Jesus. Aquela mulher agora vai, se nós olharmos para o texto dela, vamos ver de que aquela mulher tem tal uma importância muito grande de que Deus pode ajudar ela. Vejam, irmãos, a princípio ela não era cristã. Ela não era do povo de Israel, do povo escolhido, que conhecia, que sabia que um dia viria o Messias e que Jesus era o Messias. Essa mulher era cananeia, do povo cananeu. Se nós olharmos para quem era esse povo, vamos ver que na verdade era um povo idólatra. Um povo que tinha vários deuses. Um povo profano. Um povo que também era extremamente violento quando empleitava algumas guerras. Na verdade, os cananeus eram inimigos dos judeus. Logo, se olharmos para essa mulher e para Jesus, os dois, pela sociedade, pelo entendimento e pelo momento da situação, eles eram inimigos. Mas ainda havia um outro grande problema junto disso. Jesus era um judeu, homem. E aquela mulher era uma cananeia. Mas não só por ela ser cananeia, mas a princípio também por ela ser uma mulher. Na sociedade, naquela época, as mulheres não podiam se dirigir aos homens para questioná-los ou conversar com eles em público. Aquela mulher, no meio de uma grande sociedade, não sente vergonha, não se preocupa com o que as pessoas iriam dizer, mas o texto vai dizer que ela vinha gritando atrás de Jesus e dos discípulos: Senhor, me ajuda, porque eu preciso de tua ajuda. Vamos ver de que aquela mulher talvez poderia ter recorrido, como já existia naquela época, a outras fontes de ajuda. Mas ela sabia que aquelas fontes de ajuda não podiam ajudar ela, não podiam solucionar o problema dela, porque somente Deus podia ajudar ela, na pessoa de Jesus. Ora, aquela mulher, quem sabe, poderia ter recorrido às simpatias. Ela talvez poderia ter recorrido, quem sabe, a benzeduras, ou quem sabe, feitiçarias, entre tantas outras coisas. Como muitos ainda hoje recorrem. Basta andarmos pela cidade. Encontraremos, quem sabe, propagandas. Amar o seu amor. Procure-nos. Resolva os problemas de sua vida. Nós temos a solução. Aquela mulher, dentro do povo cananeu, eles tinham também um Deus, Exmun.
era o nome desse Deus. Mas o que chama a atenção é que ela não recorre ao Deus dela, que o povo dela acreditava. Ela recorre a um Deus de um povo estranho, dos israelitas. Mas ela tinha a certeza e a convicção de que naquele Deus ela teria ajuda. E por isso ela vem atrás, sem ter medo de vergonha do que as pessoas iriam dizer. Ela vem gritando: Senhor, filho de Davi, nos ajude. Aquela mulher agora estava abrindo mão, quem sabe, da sua dignidade, talvez daquele recato entre aquela sociedade onde se vivia, e todo mundo, quem sabe, fica olhando para aquela mulher, quem sabe até com um olhar suspeito. Qual é a intenção dela? Por que ela vem gritando assim atrás do mestre, do líder do povo judeu? Ela não se importa com as pessoas, porque ela quer seguir Jesus. Ela quer buscar a ajuda de Jesus. Esse aqui talvez seria o nosso primeiro convite dentro dessa história de hoje. Muitas vezes não darmos conta daquilo que o mundo vai nos trazer, ou talvez até nos impor, aonde ou quem nós devemos seguir, mas talvez termos coragem, ousadia, de dizer para as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na sociedade, em qualquer lugar: eu acredito em Deus, e Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Algumas pessoas podem rir de nós, outras podem até zombar, outras, quem sabe, podem duvidar e talvez até pedir uma prova. Mas nós temos a prova, porque nós temos uma prova que nenhum outro Deus pode dar, porque os outros deuses que existem, de acordo com as Escrituras, são deuses mortos. O Salmo vai dizer que desses deuses, eles têm mão, mas eles não pegam. É uma mão morta, que não mexe. O Salmo vai dizer de que esses deuses são criaturas de homens, eles têm ouvidos, mas eles não escutam nada. Eles têm olhos e não enxergam, e ele termina dizendo que eles têm garganta, e não sai nenhum som dela. O salmista quer dizer que não adianta buscar esses deuses, porque eles não vão ajudar, por mais que a pessoa creia. Aquela mulher cananeia agora havia descoberto isso, que o Deus dela, o povo dela não podia ajudar ela, mas que do povo vizinho, do povo de Israel, lá havia um Deus que era vivo, um Deus que ajudava, um Deus que se importava com as suas criaturas, e podia e queria ajudar as pessoas. Vamos ver de que essa mulher, dentro dessa história do Evangelho de hoje, ao mesmo tempo que ela vinha gritando atrás de Jesus, pedindo ajuda, talvez em algum momento até sentindo vergonha de todas aquelas pessoas, ela vai nos mostrar a importância de ser persistente naquilo que se pede. Quantas vezes nós pedimos, quem sabe, 1, 2 ou 3 vezes a Deus, e então começamos a lamentar: Deus não me atende, Deus não ouve meu pedido, onde é que Ele está? Estou pedindo e Ele não vem ao meu encontro, nada está certo na minha vida. Aquela mulher pediu uma vez, ela gritou atrás de Jesus, e Jesus continuou o caminho dele. Agora aquela mulher tenta mais uma vez, e ela vem e se prostra. O termo prostrar aqui literalmente quer dizer se ajoelhar aos pés de Jesus. E então ela pede de novo, agora por uma segunda vez: Senhor, me ajuda, eu sei que Tu podes. E é aí que Jesus então prova e fortalece a fé daquela mulher. Jesus vai dizer para ela: olha, eu não posso pegar o pão da mesa do dono e jogar para os cachorrinhos. Jesus estava querendo dizer para ela: olha, eu vim salvar o povo de Israel em primeiro lugar. E ela então, com aquele argumento de Jesus, traz outro e diz: mas nós nos contentamos com aquilo que cai da mesa dos seus donos. Nem precisamos do pão, algumas migalhas já nos servem. A humildade que tinha aquela mulher em se contentar com pouco, e ela sabia que com aquele pouco ela teria o que estava buscando em Jesus. Jesus ali não estava xingando ou maltratando aquela mulher quando ele usa o termo ali cachorrinhos, mas Jesus na verdade usa o termo diminutivo, por isso cachorrinhos e não cachorro ou cão, justamente para dar um enfoque de carinho, de atenção. Por quê? Porque os cachorros naquela época, no tempo de Jesus, eram animais desprezíveis.
Eram animais que viviam na rua, que procuravam nas latas de lixo o seu alimento. E o povo de Israel, muitas vezes, citava e dizia de que aquelas pessoas que não eram do seu povo, que não eram do povo de Israel, o povo escolhido, as demais pessoas eram conhecidas como cães que estavam a vagar pelo mundo. Agora Jesus traz uma forma carinhosa e dizer os cachorrinhos. Ali vamos ver de que ela continua buscando a ajuda de Deus. Ela sabia que ele podia ajudar uma mulher estrangeira, uma mulher de um outro povo, sabia que com aquele Deus ela teria uma bênção. O que muitas vezes não acontecia com os próprios israelitas. Sim. Lembram quando saíram da terra da escravidão, lá do Egito? Quantas vezes no deserto reclamaram que iam morrer de sede ou de fome? Quantas vezes Deus veio ao encontro, fez chover pão do céu, fez com que codornas levantassem e eles podiam comer carne à vontade, até de uma pedra saía água para eles beber. E ainda assim, constantemente, o povo reclamava aos ouvidos de Moisés, ao ponto dele chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Talvez nós diríamos hoje: eu estou por aqui com esse povo. E mesmo assim, Deus os levou à terra de Canaã, a terra prometida, terra que manava leite e mel. Sabemos que aquela história tem a ver com nós nos dias de hoje, porque nós também estamos num deserto, e Deus aqui também nos alimenta. Sim, diariamente, porque nós estamos indo rumo não a Canaã, nós estamos indo rumo à Nova Jerusalém, como está lá no livro de Apocalipse, aquela cidade santa que Deus nos preparou para que todo aquele que crê em Jesus possa entrar nela e estar na presença de Deus para todo o sempre. Porém, quantas vezes, como povo de Israel, também reclamamos? Levantar de novo de manhã e ter que trabalhar de novo, aturar aquela gente. Quantas vezes Deus nos atua? Ainda ao invés de talvez reclamarmos que precisamos levantar e trabalhar, quem sabe fazer tanta outra coisa, deveríamos agradecer a Deus que temos saúde para levantar. Quantas pessoas estão numa cadeira de roda e gostariam de correr e caminhar ou ir para o trabalho todo dia de manhã? Quantas pessoas gostariam de acordar de manhã e ter diante de si uma mesa farta? Vários tipos de pães, cafés, leites e quem sabe tantos outros derivados. Muitos moram embaixo de ponte, reviram latas de lixo como cães para se alimentarem durante o dia. Aqueles teriam sim motivo para reclamar da vida. O povo de Israel muitas vezes reclamava. O povo muitas vezes era infiel. Sabemos que isso é por causa do pecado, e isso ainda se repete hoje. Mas Jesus aqui, com essa história da mulher, ele quer apontar e mostrar para os discípulos e para as pessoas, e claro, com o registro de Mateus que temos, a importância de se ter a fé. Não uma fé somente saber que Deus existe. Isso qualquer pessoa sabe. Até o diabo ainda não vai ser salvo. Mas uma fé que na verdade coloca a sua esperança no Salvador Jesus. Uma fé que vem de dentro do coração, que diz: aquele que morreu numa cruz, aquele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele pode me ajudar. Ele perdoa os meus pecados e me dá o céu, por graça e por misericórdia. Porque eu não mereço. Eu sou mau. Eu sou ingrato. Eu não mereço a salvação. Como Jó no seu livro vai dizer, quando ele estava coberto de feridas, e a mulher dele vem e diz para ele: por que tu não amaldiçoa teu Deus e pede para morrer de uma vez? Olha, a tua vida não serve para mais nada. Jó vai responder para ela: isso sim eu mereço de Deus. Agora Deus está sendo justo comigo, porque tudo que eu tinha antes, riqueza, filhos, prosperidade, saúde, aquilo ele me deu sem eu merecer. Aquilo ele me dava por amor, porque ele gostava de mim, por graça, por misericórdia. Quando nós olhamos para essa história, vamos ver de que Jesus leva aquela mulher a confiar em Deus, coisa que muitas vezes os próprios discípulos não faziam, coisas que muitas vezes os cristãos de hoje não fazem. Vejam, irmãos, quando aquela mulher vinha chamando atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, ajuda a minha filha, ela está endemoniada. Os discípulos também chegaram para Jesus e tentaram ajudar aquela mulher, certo? Senhor, atende ela, despede ela, porque ela está vindo gritar atrás de nós.
Os discípulos queriam se ver livres daquela mulher, porque eles estavam com vergonha, eles estavam do lado de Jesus, eles eram ali, na verdade, um grupo, e todas as pessoas agora estavam olhando para eles, e aquela mulher gritando atrás, os discípulos pedindo para Jesus: olha, se livra dela, ajuda ela e manda ela embora. Sim, quando nós olhamos para esse exemplo, vamos ver que Jesus termina essa história olhando para aquela mulher, depois que ele questiona ela e ela concorda quem ela é, merecedora da graça infinita de Deus por crer em Deus, mas não sendo merecedora porque ela era pecadora. Jesus vai dizer para ela: mulher, grande é a tua fé. Quantas vezes Jesus disse essa frase? Grande é a tua fé. Poucas. Basicamente 2 vezes vai aparecer no Evangelho. Para uma mulher estranha, uma cananeia, que para os judeus era igual a um cão, igual a um cachorro, não tinha valor nenhum. E Jesus diz para ela: grande é a tua fé. Quantas vezes Jesus disse essa frase ao contrário? Como tu tem pouca fé, como tu duvida? Várias vezes. Para quem? A maioria para os discípulos. Lembram de Pedro, quando Jesus estava andando por sobre as águas? Senhor, se for tu, eu quero andar contigo. Jesus diz: vem, Pedro. Pedro foi. Viu aquele vento em volta, começou a afundar. Jesus pega na mão e pergunta para ele: Pedro, por que tu duvidou? Onde é que está a tua fé? Jesus vai dizer para os discípulos num outro momento que eles tinham pouca fé porque as coisas da vida deles não estavam acontecendo. E Jesus vai dizer: se vocês têm uma grande fé, vocês vão dizer para aquele monte: sai de lá, vai para lá. Aquela árvore, sai de lá e vai para lá, e ela vai ir se vocês tiverem fé. Ao ponto de Jesus dizer que a fé é como um grão de mostarda, bem pequenininho, que você quase não vê. Essa era a fé das pessoas, dos discípulos, do povo de Israel, dos cristãos da época. E agora, para espanto dos discípulos, para uma mulher de um outro povo que era rejeitado, Jesus diz ao contrário: grande é a tua fé. Que belo exemplo que essa mulher nos traz hoje nesse Evangelho. Não só pelo exemplo dela, mas pela graça e misericórdia que Jesus teve com ela, porque isso Ele também tem com cada um de nós, quando nós nos arrependemos. Nós, irmãos, não precisamos ficar correndo atrás de Jesus, quem sabe como ela corria para pedir ajuda. Pela graça de Deus não temos um familiar possesso, mas pela graça de Deus nós temos o próprio Salvador Jesus, a sua palavra, todos os dias na nossa vida e na nossa presença, lá na nossa casa. Todos os dias nós podemos ler e todos os dias podemos conversar com Jesus através da oração, porque nós não somos estranhos, nós agora somos do povo escolhido de Deus. Pedro vai nos lembrar isso com muito carinho e vai nos dar essa certeza quando Pedro em sua carta vai dizer: vocês são a raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos a nenhum outro Deus, somente ao Deus verdadeiro, aquele que atende os nossos pedidos, que vem ao nosso encontro e nos ajuda. Mesmo que passemos por dificuldades aqui na vida, porque as dificuldades sempre traz proveito. Pelas dificuldades, pelos problemas, Deus muitas vezes quer nos educar. Deus quer nos fortalecer a fé. E muitas vezes, pelos problemas e dificuldades, Ele quer trazer a gente mais perto dEle. Porque quando está tudo bem na vida, muitas vezes nos distanciamos do amor e da graça de Deus. Procuramos, quem sabe, aquilo que nós achamos melhor e justo para a nossa vida, e deixamos Deus para amanhã. Assim, muitas vezes, os problemas nos sobrevêm para que Deus nos traga de novo para perto dEle, para que nós, pela sua graça e misericórdia, possamos ficar amarrados nele, para não ficarmos soltos, fazermos o que quisermos, mas que nós possamos estar sempre na companhia do Salvador Jesus, porque Ele sempre está conosco todos os dias. Ele prometeu: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quer garantia melhor do que ter uma ajuda, assim como esse Deus nos oferece? Um Deus vivo, um Deus que criou tudo e mantém,
um Deus que é nosso, um Deus que está do nosso lado, que quando pedimos, a seu tempo e a seu modo nos ajuda. Olhando para esse texto, vamos ver que Deus sempre quer o bem das pessoas que o buscam e o guardam em seu coração. Irmãos, por mais difícil que os problemas podem nos parecer, por mais triste que a vida possa ser, nunca se esqueçam que nós temos um Deus alegre, um Deus salvador, um Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e em nosso favor, para nos dar o perdão e a graça, para chegarmos na Nova Jerusalém, protegidos e guardados por Ele, para então, sim, todo sempre, estarmos na sua presença, onde não teremos mais problemas ou dificuldades, como ainda temos aqui no mundo, mas teremos uma vida abençoada com Ele no céu para todo o sempre. E para lá chegarmos, Jesus nos mostra o caminho, quando Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Jesus está conosco, o seu ensino está conosco, o comer e nos perdoar os pecados está conosco. A nós, basta fazermos o que nem aquela mulher fez, quando pediu ajuda do Senhor: Jesus, me ajude. E Ele nos ajudará. Por quê? Porque Ele nos ama. Nós somos seus filhos, perdoados e agraciados por esse Deus de amor. Agora sim, podemos continuar vivendo a nossa vida. Mesmo cercado de problemas, aquela mulher voltou para casa e a filha dela estava curada. Mas provavelmente aconteceram outros problemas na vida dela também ainda. Assim também na nossa. Hoje recebemos o perdão dos pecados. Voltaremos para os nossos lares e afazeres. E talvez ainda lá tenham problemas que precisam ser resolvidos. Mas não se esqueçam. Digam para o problema de vocês que vocês têm um grande Deus do lado de vocês. Com vocês e dentro de vocês. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Este é o momento da oração geral, onde queremos levar nossos pedidos e também nossos agradecimentos a Deus. Quem dos irmãos gostaria e se sente melhor orar assentado, por favor, fique à vontade. Quem quer permanecer em pé? E nós oramos ao nosso Deus, levando a Ele nossos pedidos e também nossos agradecimentos. Oremos. Gracioso Deus, alegre estamos novamente em Tua presença. Pois hoje lemos através do profeta Isaías de que a Tua casa é a casa de oração. Aqui estamos, Senhor, para conversar contigo, abrir nosso coração e mente, para assim te pedir perdão por todas as falhas que cometemos até hoje. Mas também estamos aqui para pedir a tua ajuda e proteção, bem como também o teu cuidado diário. E sabemos que tu o dispensas a cada um de nós por graça e por misericórdia, sem que nós mereçamos por isso. Mas tu o fazes por amor. Por isso te agradecemos e te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, que deste-nos uma pátria livre, onde podemos nos reunir em culto público, ler a tua palavra e te cantar canções, sem sermos perseguidos, mortos ou aprisionados. Obrigado, Senhor, que pelo Espírito Santo permitistes que a tua palavra fosse registrada nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, e que ela possa estar agora presente em todos os lares, e que pelo Teu Espírito Santo possamos ler e meditar nela todos os dias com atenção e cuidado, para cada vez vermos como Tu nos amas e queres o nosso bem. Guarda-nos, Senhor, neste momento de culto, quando aqui também trazemos nossos pedidos e agradecimentos. Oramos em favor, Senhor, daqueles que estão enfermos, aqueles que estão em casa ou nos hospitais, aqueles que podem andar ou que estão presos a uma cadeira de rodas. Enfim, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um deles,
Ouve suas orações e a teu tempo atende-lhes os pedidos. Ouve também nossa oração pelos enlutados, aqueles que choram a saudade ou a perda de um ente querido. Conforta o Senhor com a esperança da vida eterna, a fé em teu Filho Jesus. Guardas-nos, Senhor, no dia de amanhã, quando de novo voltarmos aos nossos afazeres, pelo trabalho, pelas profissões que tu nos destes como uma bênção que tu nos dás também por graça e misericórdia. E lá onde estivermos, possamos testemunhar este teu amor que tu tens para cada um de nós, para que mais e mais pessoas possam ser salvas, para que mais e mais pessoas possam ter Jesus em seu coração, para juntos estarmos no céu para todo o sempre. Guarda também aqueles que estão alegres e contentes, que receberam uma bênção tua ou podem comemorar mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, onde podemos lembrar mais um ano de fundação desta tua igreja, desta tua casa, onde muitas pessoas já foram recebidas pelo santo batismo e se tornaram teus filhos. Muitos confirmandos receberam o teu corpo e o teu sangue nesta casa, para o perdão dos seus pecados. Muitos casais foram aqui também abençoados e podem agora viver sob a tua bênção e proteção. Mas também muitos se despediram de seus entes queridos nesta casa. Mas confortados pelo Evangelho, sabem que um dia todos estaremos contigo na vida eterna para todo o sempre. Permita que esta igreja e esta casa possam permanecer por muitos anos entre nós, para continuar sempre pregando a tua palavra e administrando os teus santos sacramentos. Dirige assim a nossa igreja na formação de pastores pelo seminário Concórdia e permita que os pastores possam ser fiéis à tua palavra. Livra-os assim de erros doutrinários e permita que possam sempre anunciar a palavra pura e doce do Salvador Jesus. Guarda-nos no participar de tua ceia, para que tenhamos o verdadeiro proveito que ela nos dá. E então voltaremos aos nossos lares na certeza da tua companhia, proteção e cuidado, para uma nova semana, sob a tua bênção. Fica, querido Deus, com estes pedidos e agradecimentos, mas também aqueles que temos em particular a te fazer em nosso coração ou mente. E a teu tempo e a teu modo, e se forem para o nosso bem, atenda-nos também nestes pedidos e agradecimentos, pois nós o fazemos em teu nome, Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. Convido para nós cantarmos hoje a oração do Pai Nosso, como nós a temos no hino do cancioneiro 183, e convido para em conjunto cantarmos hoje a oração do Pai Nosso, onde queremos pedir e agradecer a Deus, o qual também nos prepara logo a seguir para a Santa Ceia. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo
destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. Como não perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Como não perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o comerdes, em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podemos nos assentar? Convido a participar da ceia os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Ariel. E também aqueles irmãos que participarem possam ter assim o verdadeiro proveito que a ceia nos dá, o perdão dos pecados e o fortalecimento na fé. Durante o distribuir da ceia serão cantados alguns hinos, o 177 e, se precisar, até o 84. Essas canções, esses hinos, nós temos nos cancioneiros que estão à disposição. Se porventura alguém ainda não tiver, ali atrás temos ainda alguns cancioneiros, quem assim quiser acompanhar e cantar durante o distribuir da ceia. Que Deus abençoe o participar da ceia a cada um dos participantes. Amém.
nossos pecados. Tomem conta do seu corpo, do nosso Senhor e Salvador Jesus.
seguro estarás. Assustar tempestades no mar, na montanha o mestre te vê. Vem na tribulação, ele vem socorrer, sua mão vem de pobre suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás.
para nos colocarmos em pé. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podemos nos assentar? Convido para cantarmos mais uma canção, que é o hino de número 199 do Louvai ao Senhor, e ele tem como título Ouço o clamor do bom pastor. Essa canção vai nos dizer de que Jesus convida a cada um de nós a irmos também e buscar aquelas ovelhas de Jesus, para que elas também possam crer nele e assim terem a salvação e a vida eterna. Como vimos hoje também na mensagem, que Deus dá o seu amor incondicionalmente para todo aquele que nele crê. Também durante o cantar desta canção, quem dos irmãos porventura trouxe a sua oferta e gostaria de fazê-lo, está convidado durante o cantar do hino chegar até diante do altar e assim proceder com a sua oferta. Hino de número 199.
Com alegria, chamo a todos os irmãos bem-vindos a mais este nosso culto, que pela graça e pela misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de render a este nosso Deus, quando viemos à sua casa, casa de oração, como vimos hoje lá pelo profeta Isaías, e nessa casa de oração trouxemos os nossos pedidos e agradecimentos, e ainda de uma forma especial, por hoje comemorarmos o aniversário de mais um ano de fundação do templo de nossa congregação. Também chamo bem-vindos aqueles que nos acompanharam de forma online, obrigado pela presença. Os avisos para a nossa congregação já são os conhecidos, culto sempre sábados à noite, 19h30, e esse também então com a transmissão online pela página da nossa paróquia, Paróquia Unidos em Cristo, pelo Facebook. E também sempre no segundo domingo, às 9 horas. Esse mês ele é diferente, é o terceiro domingo, em virtude do nosso almoço, que temos hoje então, logo após aqui também o culto. Grupo de oração, sempre terças-feiras à noite, às 20 horas, e esse é online. Todas as quartas-feiras, as servas se reúnem a partir das 14 horas, e os leigos sempre na segunda, quarta, sexta-feira de cada mês, às 20 horas. E também aqueles que nos auxiliam com a campanha do quilo, quando fazem a doação de 1 quilo de alimento ou mais, trazendo aqui na congregação para ser encaminhado então aí às famílias carentes, que também buscam ajuda aqui. Agradeço também àqueles que sempre nos auxiliam, Pedro, Gabriel, Dudu, obrigado pela música, por aqueles que nos auxiliam na Santa Ceia, na ornamentação da igreja, enfim, e claro, sempre de forma especial a todos vocês que nos visitam. Sintam-se sempre bem entre nós, porque na casa do nosso Pai, na casa de oração, sempre tem lugar, e todos vocês são bem-vindos. Logo a seguir nós teremos também o nosso almoço aqui no salão, e antes de então irmos para lá, eu convido também para cantarmos a oração da mesa, e se porventura alguém ainda não tem cartões, presidente? Pouquinhos ainda tem, então ainda temos alguns cartões, não muitos, mas ainda tem. Se porventura alguém precisar, o senhor guardou os meus 2, né? Porque eu compro 2. Isso, muito obrigado. Quero convidá-los então a nós nos colocarmos em pé e em conjunto cantarmos a oração da mesa, e logo depois então finalizamos o culto, nos despedimos, e logo então quando o almoço também já estiver pronto, ali o salão já é aberto, e aí cada um pode pegar aí o seu lugar e também já se servir, porque já agradecemos ao nosso Deus pela refeição. Oremos. Vem Jesus, ó benigno Senhor, sacia-nos sempre por teu favor.